questão 237 e 257, não é isso? Isso, 237, 257. Então, já estão vendo a página? Para vocês. Isso. Sim. Lá, Beto. Aqui, ó. Entrou em modo de apresentação. Entrou agora? Entrou. Então está ótimo. Então, como o Armando falou, o estudo de hoje é sobre o Livro dos Espíritos, essas questões, 237 a 257. Onde estão essas questões? Essas questões estão na parte segunda, que fala do mundo espírita ou mundo dos espíritos. No capítulo 6, e são esses que eu coloquei em negrito. Percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, são perguntas que o Kardec faz ao espírito, e depois ensaio teórico da sensação nos espíritos, que é uma parte que é um estudo do Kardec, tentando refletir sobre essas questões. Então, pergunta 237. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Sim, além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. Então, toda essa dúvida que fica de como é o mundo espiritual, né? Naquela época, o Livro dos Espíritos é o primeiro livro e ainda está se tentando entender. É uma novidade isso. O que é o mundo espiritual? Hoje a gente já tem, principalmente através das obras do André Luiz e outros romances espíritos, várias narrativas que mostram assim, como é esse dia a dia no mundo espiritual. Mas nessa época não, nessa época ainda não tinha esses relatos. Então, você vê as perguntas do Kardec tentando assim, entender como é que é isso. E essa primeira pergunta, que fala conserva as percepções, sim, no momento em que a gente desencarna, na verdade, a gente não tem evolução nenhuma, quando a gente acaba naquele instante, a gente é a mesma pessoa que era antes, o mesmo ser espiritual que era, só que, em vez de estar encarnado, a gente está desencarnado. Mas nesse primeiro instante, então, a gente nem tem um acesso imediato às nossas vidas anteriores, à nossa vida espiritual. Depois, aos poucos, conforme a evolução de cada espírito, a gente vai se inteirando mais desse todo, né, que somos nós enquanto espírito. Mas, nesse primeiro momento, a gente é exatamente aquela mesma pessoa que estava minutos antes encarnada. São ilimitadas percepções e os conhecimentos dos espíritos. Numa palavra, eles sabem tudo? Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Ele fala um pouco da escala espírita, né? E tem espíritos que, conforme o espírito vai evoluindo, ele vai ampliando seus conhecimentos. Mas um espírito, no momento, o simples fato de desencarnar não lhe traz conhecimentos extras, nem lhe muda de patamar, né? A duração. Os espíritos a compreendem como nós? Não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis, quando se trata de determinar datas ou épocas. Os espíritos, aí já é a observação do Kardec, vivem fora do tempo, como compreendemos. A duração para ele deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos, para nós tão longos, não passam com os olhos dele de instantes que se movem na eternidade. Mostrar que essa questão calendário, né? Um ano, estamos no ano de 2024, um ano tem 365 dias, cada dia 24 horas, tudo, é a nossa marcação de tempo aqui na Terra. E a gente vê até em relatos desses romances, quando a gente vê, que as pessoas, assim, até tomarem consciência, eles percebem assim, que já se passaram meses e elas nem se dão conta dessa passagem. Então, assim, a marcação de tempo é uma coisa que não é
tão objetiva, que no mundo, conforme às vezes um espírito que não está mais atrasado, mas quando às vezes ele precisa de ficar adormecido para recuperar as forças por muito tempo, então e às vezes outros não, né? Às vezes a gente tem relato de espíritos que imediatamente quase já começam a trabalhar, quase após o seu desencarne já estão aptos a estarem trabalhando na espiritualidade. E outros que ficam adormecidos muito tempo. Então, isso também depende do grau de cada espírito. Quanto mais inferior, mais próximo a matéria ainda está. Então, mais dificuldade tem nesse mundo espiritual. Enquanto o espírito superior, às vezes, assim, já tem o desenlace, esse desencarne mais fácil. Os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós, tudo apreciam, pois diversamente do modo por que o fazeis, mas também isso depende da elevação deles. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhes é ilimitado? O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Verifica-se, então, precisamente o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Simplesmente, como já nenhum véu material nos tom da inteligência, lembramos-nos mesmo daquilo que se apagou na nossa memória. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. Então, essa questão de tempo, que ele está falando assim, ele começa a recordar algumas coisas e, às vezes, eles recordam até alguma encarnação anterior, tudo, mas tudo dentro do grau que você está e da necessidade, né? Porque, às vezes, assim, não é necessário para que ele pode até atrapalhar, a gente vem com um véu de esquecimento exatamente para não atrapalhar nossa evolução, nosso cumprimento, para que a gente não se sinta assim apegado a dores passadas, mágoas, rádios. Então, da mesma forma, o espírito que acaba de desencarnar, ele, se não é muito evoluído, tudo, ele não vai ter lembranças de muitas vidas anteriores, tudo. Um outro espírito coisa pode já ter. Então, isso, cada coisa, cada caso quer dizer, não existe uma regra absoluta, cada caso depende do espírito em questão, é individual. E o futuro, os espíritos o conhecem, ainda isso depende da elevação que tenham conquistado. Quando vem, parece-lhes presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Então, da mesma forma, passado e futuro, quanto maior o grau de elevação dos espíritos, mais ele tem esse controle sobre essa linha temporal. Os espíritos veem a Deus, só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. O espírito tem circunscrita a visão como seres corpóreos? Não, ela reside em todo ele. Precisam da luz para ver? Veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as que podem achar-se por expiação. Porque não é, a gente está acostumada a ver com um órgão, né? Assim, com os olhos, a gente está acostumada a cada sentido está ligado a ouvir com os ouvidos, sentir o tato, né? Mais uma coisa de mão, de pele. Agora, mostrando assim, no espírito, eles não têm um corpo. Então, essa coisa está por todo ele, não tem essa limitação da gente. Para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos. Olhem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo. Como o espírito se transporta aonde queira, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se ao tempo para muitos pontos diferentes. Mas esta faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada tem a visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto.
Então, essa ideia de irradiar, então, imagina, no tempo de Kardec, 150 anos, mais ou menos atrás, era mais difícil da gente entender isso. Hoje, quando a gente vê com a internet, a capacidade que a gente tem aqui a Clorian assistindo a reunião, e ela está em São Paulo. Então, a gente percebe, assim, a reunião está acontecendo na minha casa, em Botafogo, e várias pessoas do Rio, ou pode estar em outros países, até podem estar ao mesmo tempo vendo. Então, no mundo espiritual, a coisa acontece mais ou menos dessa forma. Tá? O espírito, quanto mais desenvolvido, mais facilidade ele tem de estar em todos esses espaços, porque ele não precisa de deslocamento físico para isso. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós, mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar, nada a obscurece. Percebe os sons? Sim, percebe mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele, como a de ver. Todas as percepções constituem atributo do espírito e lhe são inerentes ao ser. Quando revestem o corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Deixam, porém, de estar localizadas, e se achando ele na condição de espírito livre. São conceitos que é difícil, né, a gente ainda ter isso, mas a gente já consegue ter essa ideia. São sensíveis à música, os espíritos, alunos à música terrena, que é ela comparada à música celeste. Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas qualidades sensitivas. Prefiro a música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. A parte de música, ele está falando assim como se a música, uma única música que fosse realmente uma música que tivesse uma beleza, fosse a música celeste. Mas, na verdade, a gente ainda, no grau de... Quando a gente vai desencarnar, a gente ainda está num grau assim de que a música que a gente sente, a gente vai achar sublime também as músicas que a gente está acostumado. As músicas têm todo esse poder de, para mim, assim, é algo que a espiritualidade se faz muito presente na música. A gente, claro que a música celeste, a música de espíritos superiores, deve ter algo que é inimaginável ainda para mim. Mas, assim, mesmo na nossa música, eu vejo muitas músicas que me dão essa noção do divino. Através da música, você consegue essa conexão com o divino em você, se conectando com o divino transcendente, né? O Deus imanente, o Deus transcendente, através da música. Então, uma música é algo que me energiza muito. Então, alguns espíritos vão poder estar em outras esferas, em mundos superiores, ouvir uma música celeste. Mas, assim, o contato com a música já é algo que mesmo a música que a gente está acostumado, tanto que mostra, assim, já, nesses relatos que eu falei da literatura espírita que a gente vê, já depois de Kardec, mostra assim, que até religiões e várias, no nosso lar, tudo, tem, para que você não tenha no momento que ter contato com coisas muito diferentes do que você está acostumado, e você sente conforto naquilo, então tem um padre para atender aqueles que são católicos, tem um rabino para atender os judeus, vai ter assim, aquilo que você está acostumado para que você consiga ter essa ambientação nesse primeiro momento. E, no seu próprio tempo, começar a adquirir outras habilidades, outro contato com outras questões do mundo espiritual. São sensíveis os espíritos a magnificências da natureza, tão diferentes são as belezas naturais do mundo, que longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Qual a nossa natureza, gente? Eu acho que uma cachoeira, uma coisa assim, um mar,
as montanhas, florestas, isso tudo mostra o divino aqui presente no nosso mundo material. Sem dúvida que o mundo espiritual pode ter naturezas que a gente não consegue nem imaginar, mas a nossa natureza também é essa presença do divino. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos. Eles conhecem, porque os sofreram. Não experimentam, porém, materialmente como vós outros. São espíritos. O que ele está tentando dizer, se não tem mais um corpo material, não experimenta da mesma forma que a gente, encarnados, que experimentamos no corpo físico. Agora, isso vai ser aprofundado, porque, assim, é uma das questões que é difícil da gente entender, né? E ainda mais que a gente vê por relato em mesas mediúnicas, esses relatos de algum descendente, relato de sentir fome, sentir frio, sentir sede, né? E a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam? Não podem sentir a fadiga, como a entendeis. Consequentemente, não precisam de descanso corporal, como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito, entretanto, repousa, no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral o seu repouso. Quer isso dizer que momentos há em que seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário, não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparado ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão de repousar. Então, isso também, essa necessidade de repouso depende também do grau de elevação. Agora foi. Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é seu sofrimento? Angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Isso eu vou desenvolver daqui a pouco, porque é algo que assim, a gente pensa, o que são angústias morais? Morais, a gente o sentimento de culpa, o remorso, isso pode ser moral, mas olha essa outra pergunta que tem a ver com o que a gente vê em mesas. Como é que, então, que alguns espíritos têm se queixado de sofrer frio ou calor? É reminiscência do que padecem durante a vida. Reminiscência não raro, tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, tem impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga passar algum tempo que ainda o traz sobre os ombros. E essas perguntas são as que estão no Livro dos Espíritos, mas o próprio Kardec não ficou muito satisfeito com essas respostas. Então, eu venho trazer um artigo que saiu na Revista Espírita de 1858, em dezembro, na edição de dezembro, em que ele tenta entender melhor essa questão. Sofrem os espíritos? Que sensação experimentam? Tais perguntas nos são naturalmente dirigidas e procuramos respondê-las. Inicialmente, devemos dizer que, para tanto, não nos contentamos com a resposta dos espíritos. Já, de certo modo, tivemos que considerar a sensação como um fato, através de numerosas observações. Numa de nossas reuniões, pouco depois de havermos recebido de São Luís uma bela dissertação sobre a avareza, cuja publicação foi feita em nosso número de fevereiro, um dos nossos associados contou o fato que se segue a respeito daquela dissertação. Numa pequena reunião de amigos, ocupávamos de evocações, quando, inopinadamente, e sem que o tivéssemos chamado, apresentou-se um espírito que havíamos conhecido muito bem e que, em vida, podia ter servido de modelo ao retrato do avarento feito por São Luís. Um desses homens que vivem miseravelmente no meio da fortuna, que se privam não pelos outros, mas para acumular sem proveito para ninguém. Foi no inverno e nós estávamos perto do fogo. De repente, aquele espírito trouxe à nossa lembrança o seu nome.
no qual estávamos longe de pensar, e nos pediu permissão para vir durante 3 dias aquecer-se à nossa lareira, dizendo que sentia horrivelmente o frio que voluntariamente suportara durante a vida e que, por avareza, obrigara os outros a suportar. Isto seria um alívio, acrescentou ele, se quiserdes conceder-me. Um excesso de calor ou de frio pode desorganizar os tecidos do corpo, entretanto, não pode atingir o perispírito. Desprendido do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é o do corpo. Contudo, não é um sofrimento exclusivamente moral, como o remorso, de vez que ele se queixa de frio ou de calor. Ele não sofre mais no inverno do que no verão. Oi, É? por favor, pode fechar o microfone, que a Ana Carvalho está falando e está interferindo aqui. Então, vamos repetir um pouquinho. Então, o espírito se queixa de frio, né? E aí ele diz, contudo, não é um sofrimento exclusivamente moral como o remorso. Ele não sofre mais no inverno do que no verão. Vimos-no passar através de chamas sem experimentar nenhum sofrimento. Assim, nenhuma impressão sobre eles pode exercer a temperatura. A dor que sente não é, pois, uma dor física propriamente dita, é um vago sentimento íntimo de que o próprio espírito nem sempre se dá conta com precisão, porque a dor não é localizada e não é produzida por agentes externos. É mais uma lembrança do que uma realidade, posto seja uma lembrança realmente penosa. Há, entretanto, algo mais que uma lembrança, como passaremos a ver. Começa isso, porque antes eles associavam isso apenas como um sofrimento moral. Ele fala, não é exatamente moral, frio e calor não é moral. Só que o fogo não tem. O espírito pode passar pelo fogo sem se queimar, pode tudo. Então, como seria isso? Seria uma mera lembrança? E aí tem outro caso que ele traz para mostrar que não é exatamente uma mera lembrança de algo vivido enquanto encarnado. Vamos ver aqui. Ensina-nos a experiência que no momento da morte o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Durante os primeiros instantes, o espírito não se dá conta da situação, não se julga morto, sente-se vivo. Vê seu corpo ao lado, sabe que é o dele, mas não compreende que do mesmo esteja separado. Esse estado dura enquanto existe uma ligação entre corpo e perispírito. Recordemos a evocação do suicida da casa de banhos da Samaritana, escrito em nosso número de junho. Como todos os outros, ele dizia, não, eu não estou morto, mas acrescentava, entretanto, sinto que os vermes me roem. Ora, seguramente os vermes não roem o perispírito, e ainda menos o espírito. Apenas roem o corpo. Como uma separação do corpo e do perispírito não era completa, o resultado era uma espécie de repercussão moral que lhe transmitia a sensação do que acontecia no corpo. Era a visão daquilo que se passava em seu corpo, ao qual estava ligado o seu perispírito, que lhe produzia uma ilusão que ele tomava como realidade. Assim, não é uma lembrança, pois que em vida não tinha sido roído pelos vermes. Era um sentimento atual. Então, olha quantas coisas o Kardec começa a indagar e ele trabalha nessa revista, né? Por isso que ele fez depois até um ensaio teórico dessa sensação, mostrando que essa sensação é algo que não fica muito claro, o que leva o espírito a ter sensações, que seriam, em princípio, sensações materiais, sensações do corpo físico, quando ele já não tem esse corpo, né? Aí, nesse item 257, ele faz esse resumo. A lembrança que a alma conserva da dor pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. Toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou o membro costumam sentir a dor no momento que lhes falta. Certo que aí não está a sede ou sequer o ponto de partida da dor. O que há apenas é que o cérebro guardou desta impressão. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra no sofrimento dos espíritos após a morte. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos de todo o ser, e não como nome de uma parte apenas do ser. Mas que modo eles as sentem? Ignoramo-lo.
Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada a nossa linguagem a exprimir ideias que não possuímos. Então, aqui o Kardec mostra como ainda somos incapazes de compreender integralmente esse mundo espiritual, né? Ele tenta fazer algumas coisas, decifrar um pouco o que seria essa dor que não pode mais ter uma ação física, tanto que ele fala, a associação dos o perispírito ainda não está totalmente desligado, como no caso dos vermes, mas outras, por exemplo, do avarento, já não seria isso, seria assim, essas lembranças do que ele sentia em vida, por que essas lembranças o atormentariam? Aí estaria, na verdade, a lembrança do filho atormentando por conta dele ter sido um avarento, ter se privado sem nenhum sentido, porque se você se sente frio, se priva disso para ajudar outras pessoas, para em prol de outra coisa, você está fazendo uma ação que tem um propósito, que tem um fim útil e uma ação no bem e coisa. Agora, quando você, uma mera necessidade de acumular o que você nem vai gastar, então isso, de repente, deixa marcas no seu espírito, né? Que talvez faça que você se sinta frio. Então, ele começa a questionar como isso às vezes se dá. E, a partir disso, ele traz algo que seria assim, e aí, o que a gente já pode fazer hoje para começar a pensar em não ter esses sofrimentos quando desencarna? É o que ele começa a tratar ali. Objetarão, talvez, toda essa teoria nada tem de tranquilizadora. Pensarmos que, uma vez livres do nosso grosseiro envoltório, instrumento das nossas dores, não mais sofreríamos, e eis nos informais de que ainda sofremos. Ah, sim, pode dar-se que continuemos a sofrer, e muito, e por longo tempo, mas também que deixemos de sofrer, até mesmo desde o instante em que nos acabe a vida corporal. E o sofrimento deste mundo independem, algumas vezes, de nós. Muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Quantos males não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modéstia nos desejos, evitaria muitas tribulações. O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos, porque passa, são sempre a consequência da maneira por que viveu na Terra. Então, olha uma questão importante que ele já está falando. Mesmo aqui encarnado, quantas vezes a gente sofre e assim parece que o mundo está acabando, que aquele sofrimento é a pior coisa, e a gente vê depois de passar um tempo como aquilo não era nada, como era tão pouco importante, como a gente, às vezes, por causa de um orgulho, por causa de uma vaidade, a gente acaba tendo sofrimentos por coisas que não precisariam de nos fazer sofrer. Ele mostrando que, se a gente começar a trabalhar nisso, começar a pensar, quando você estiver sentindo alguma dor, alguma coisa, parar e pensar, assim, gente, que importância terá isso para mim daqui a 10 anos? Será que isso é tão importante? Se você perceber realmente que isso daqui a 10 anos não vai ter importância nenhuma, pare de se importar hoje com isso, pare de querer que o outro se desculpe, de querer todas as explicações, de querer tudo. E siga mais leve, né? Siga menos querendo tudo do seu jeito, tudo que as pessoas se adequam ao seu modo de ser. Perceba assim, que somos diferentes, respeitemos a liberdade do outro de ser ele, né? E quando a gente conseguir trabalhar mais isso, trabalhar que a gente não muda o outro, que a gente só muda a gente vai deixar de sofrer por muitas coisas. A gente vai deixar de sofrer por comportamentos do outro que, na verdade, não estão sob nosso controle. Então,
Se a gente começa a, já encarnado, evitar esses sofrimentos, trabalhar esses sofrimentos, porque não é fácil, gente. Muitas vezes, realmente, o comportamento do outro acaba nos afetando isso, mas se a gente refletir sobre isso e perceber que a gente não tem poder sobre isso, a gente passa a não despender tanta energia em algo que a gente não vai ter nenhum resultado. Né? Então, se a gente passar a focar naquilo que a gente pode agir e buscar, então, o equilíbrio interno, não deixar que o outro nos afete tanto, a gente já está diminuindo o sofrimento aqui enquanto encarnados. E no que a gente começar a diminuir o sofrimento enquanto encarnado, a gente vai estar, assim, também diminuindo o sofrimento no nosso desencarne. É isso que o Kardec quis colocar nesse momento. Vimos que o seu sofrer resulta dos laços que ainda prendem a matéria, que quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência, desde a vida atual. Ele tem o livre-arbítrio, tem, por conseguinte, ele, o espírito, né? Por conseguinte, a faculdade de escolha entre fazer e o não fazer. Dome suas paixões animais, não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se, nutrindo bom sentimento. Pratique o bem. Não ligue às coisas desse mundo importância que não merece. Então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado. Já estará liberto do jugo da matéria. E quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá a influência. Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá de sofrimentos físicos que haja padecido. Nenhuma impressão desagradável eles lhe deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Sentir-se-á feliz por se haver libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Claro que a gente não vai conseguir tudo isso, a gente não vai conseguir domar completamente nosso egoísmo, não nutrir apenas de bons sentimentos, não dar importância às coisas desse mundo, mas a gente pode tentar dar menos importância, trabalhar um pouco o egoísmo, trabalhar nossa capacidade de perdoar, trabalhar, então, tentar isso, domar um pouco nossas paixões. Não vai ser num dia para o outro, mas vai ser assim, percebe o que mais te causa sofrimento e começa a trabalhar isso. Quando isso já estiver algo fácil, se já estiver conseguindo olhar, procure uma outra coisa que também ainda tem gente incomodando. Então, se a gente pouco a pouco começar a fazer isso, a gente vai estar vivendo melhor no presente e preparando um desencarne melhor. Então, é isso que eu tinha para falar. Muita paz. Finalizo mostrando para vocês essa aquarela que eu fiz assim, sobre o mundo espiritual, da ideia de paz para todos vocês. Obrigada.